Aleluia. Glória a Deus, queridos, paz para todos. Tadel Online, voltando a dizer, o nosso Tadel está bombando aqui, tem sido uma bênção aqui na sede, na Duque de Caxias, 488A. É importante que você esteja ligado aqui no Tadel, viu, pessoal? Esteja ligado, não só no Tadel Online, fica aqui descansando, não, pessoal. Pega seu ônibusinho aí, vem. Tu não vai trabalhar todo dia? Tu não tá em casa, né? Assim, eu tô em casa porque é pandemia. Esquece pandemia. Não olha para. Irmão, não fica dando ouvido para mídia, não. Cuidado com os midianitas, entendeu? Vigia os midianitas, tá entendendo? Então, não fica dando ouvido para os midianitas, não. Dá ouvido para a sua liderança, seus pastores que estão falando ali que querem o melhor para você. Vamos lá. Eu quero ministrar aqui uma palavra e provavelmente, se não der para ministrar hoje, todas, semana que vem a gente ministra. Eu acabo muitas vezes não ministrando, mas Deus vai sempre acrescentando coisas muito boas para nós. Vamos lá. O título da mensagem é Chamados para Liderar. Chamados para liderar. Interessante. Todos nós, quando nós escutamos esse liderar, quando se fala de liderança, líder, você já se olha acima, algo que é lá em cima, que é, sabe, algo que você não pode talvez alcançar, impossível alcançar. Essa palavra líder, então ela está, na verdade, ela está recheada de muitos detalhes, porque é claro que a gente tem que liderar por exemplo. Nós que somos, e muitos que são chamados, e todos que são chamados para liderar, precisamos liderar por exemplo. A gente vê que na nossa nação, no passado, era muito blá, 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 e não tinha nenhum exemplo, e o povo sempre era enganado, e é muito triste isso. Mas, nós sabemos que Deus realmente, Ele quer que você seja um líder, Ele quer que você venha a liderar. Todo mundo tem o seu trabalho, tem aqueles que no seu trabalho acabam crescendo, sendo promovidos no trabalho. Quantos são aquelas pessoas, já vê aquelas pessoas que estão no trabalho e nunca são promovidas? Misericórdia. Eu, sinceramente, no Rio de Janeiro, quando trabalhava em empresa, eu comecei a trabalhar numa empresa há muito tempo atrás, era bem jovem, auxiliar de serviços gerais. Não é errado ser auxiliar de serviços gerais. Pelo contrário, ser servente, não é errado você ser servente. Se você for um bom servente, um ótimo servente, você pode ser promovido, sabia disso? Se você se tornar um excelente auxiliar de serviços gerais, você pode ser promovido, pode ser assim, ser promovido. Então é muito importante a gente entender isso. E uma das coisas que entrava em crise, já naquela época, não conhecia o Senhor Jesus, não tinha aquela experiência, é que quando eu olhava para a minha carteira, eu tinha naquela época, preste atenção, isso não é vergonha, eu tinha vergonha disso. Eu ficava assim meio, puxa vida, ainda mais quando ia fazer comprar uma roupa, na época Mesbla, quando tinha essa empresa, muito tempo. Então a gente levava a carteira, não tinha esse negócio de cartão, e tal. Aí a moça pegava minha carteira, sim, a sua carteira, auxiliar de serviços gerais, eu falo baixo. Por quê? Jovem, né, solteiro, queria se mostrar para as meninas e tudo, então não era isso, era bam, 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 não. Era essa coisa errada. Então, eu falei, sabe de uma coisa?
Eu já falei um pouco sobre isso. Eu falei, não, eu preciso crescer. O que eu fiz? Eu fui para o Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, lá no Rio de Janeiro, e lá perto do Maracanã, no Rio de Janeiro. Não sei se ainda está lá, mas assim, em 10 meses, era o curso é 1 ano, em 10 meses eu me formei e fui trabalhar numa empresa que a primeira vez a minha carteira estava sendo como uma profissão, e aquilo me alegrou muito. Mas eu não parei. Para finalizar a história, eu acabei sendo responsável pelo setor dentro da empresa, dentro de outras empresas que eu trabalhei, que a gente foi aprendendo. E depois saí e fui trabalhar por conta própria, porque eu queria ser empresário. Eu queria ser empresário e quase na iminência de me tornar um empresário, eu larguei tudo porque Deus me chamou para ser missionário. Fui mais promovido ainda no reino de Deus. Muito mais que qualquer coisa. A Bíblia diz que aquele que almeja episcopado, excelente obra almeja. Então eu deixei tudo, larguei tudo, não me arrependi até hoje, e nós fomos promovidos no reino de Deus. É o melhor que tem. Ora, temos trabalhado nesses últimos dias com um propósito para que cada novo convertido venha a se tornar um futuro líder na visão do MDA. O que você entende por isso? Nós entendemos que você pode ser um canal na mão de Deus, não apenas para ministrar na vida do seu próximo, mas principalmente para ser ministrado. Então, olha só, então é interessante que nós como líderes na casa de Deus, nós realmente temos que estar trabalhando, né, com um propósito para que cada novo convertido, a nossa função é para que cada pessoa, novo convertido, aquelas pessoas que estão chegando na igreja, ele venha se tornar um líder, trabalhar na vida deles para que seja um líder na casa de Deus. É claro que essa função de líder, a gente não está dizendo que todo mundo tem que ser pastor, mas pelo menos um líder em potencial, onde vai estar cuidando de alguém, onde vai estar trabalhando na vida das pessoas. Agora, todos os cristãos são chamados para liderar? Todos os cristãos são chamados para liderar? Você sabe qual é o desejo de Deus para todos os cristãos? Você sabe qual é o desejo de Deus para todos os cristãos? Bom, é que todos se tornem um líder em seu reino. É isso mesmo. Deus quer ver você ministrando, liderando, do mesmo modo que Ele quer que todos os homens sejam salvos. Olha aí, do mesmo modo, Ele quer que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, sabe que Deus, Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade, e venham conhecer a verdade. Quem somos nós, na verdade? Quem somos nós? Né? Quem somos nós, na verdade? Nós somos uma geração eleita, chamados para um propósito que é fazer toda a vontade de Deus para essa geração. Então nós somos uma
geração eleita. Para quê? Chamado com propósito, que é fazer toda a vontade de Deus para essa geração. Veja bem, 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha só o que a Bíblia diz. Nós não éramos povo, nós alcançamos a misericórdia. Nós somos alcançados. 1 Pedro 2,9 fala sobre isso. É importante que nós entendemos que uma vez que nós somos chamados da lama do pecado, aliás, nós somos chamados da morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Eu poderia ter morrido, como eu passei 2 vezes pela sombra do Vale da Morte, né? Eu passei 2 vezes, era para ter, de repente, o capeta estava lá. E você talvez era para ter morrido. Era para não estar aqui. Agora eu estava falando sobre isso. Puxa, a gente morre aqui, de repente, amanhã vai engavetado. 2 dias depois, os bichinhos estão lá. É terrível, né? Mas ali está só o teu corpo, a tua alma está com Cristo. Então é importante assim, o que a gente tem que entender? Nós precisamos entender uma coisa, que a nossa gratidão em relação ao reino de Deus, em relação à obra de Deus, deve ser tamanha, que nós devemos entender que nós somos chamados com um propósito, não com um propósito, sabe, de estabelecer o seu reino na terra, mas sim estabelecer o reino de Deus no céu. Então, é importante que nós atentemos para isso. Como é que eu vou estabelecer o reino de Deus? Através de uma vida onde se deixa Deus trabalhar e diz: Deus, usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção para essa geração. Então, assim, o que faz um sacerdote? Então, nós somos o rei de sacerdote. O que faz um sacerdote? O sacerdote era um líder espiritual, era responsável para trazer as pessoas para perto de Deus. Um sacerdote é mais que um ministro, é um líder espiritual. Olha lá. Qual é o papel do sacerdote? Bom, a principal função dos sacerdotes era servir de representante de Deus junto ao povo, e ao mesmo tempo em que também era o representante do povo perante Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis e expiatórios. Logo, basicamente, o sacerdote, de fato, era um tipo de mediador entre Deus e o homem. Além dessa função principal, os sacerdotes também deviam se ocupar em outras atividades secundárias, como, por exemplo, o ensino da lei. Então, é interessante, o sacerdote, agora preste atenção, Deus nos chamou para ser reis de sacerdotes. Então, a função dos sacerdotes era cuidar do povo, era ser mediador e também ensinar a lei. E nós deveríamos ensinar
Os sacerdotes deveriam ensinar a lei para o povo, porque Deus trouxe a lei quando Moisés subiu ao monte, e quando Moisés desceu, ele trouxe as tábuas das leis, da lei. E ali, por que Deus trouxe as tábuas das leis para o povo? Porque o povo estava totalmente desenfreado, tão tal que quando Moisés desceu, o que ele encontrou lá embaixo? Poxa, não foi difícil, uma vez que o povo tinha tido uma tremenda experiência com Deus, o povo estava lá, viu tantos poderes de Deus, milagres, o povo viu muitos milagres, né, as 10 pragas, viram o mar se abrir, viu tantos milagres. Aí o que aconteceu? Lá embaixo, o povo já estava se corrompendo facilmente. Então o povo, ele tem a facilidade de se corromper logo. Gente, deixa uma igreja sem pastor e as ovelhas serão dispersas. O povo tem uma tendência a se corromper. Quer ver uma coisa? Nessa pandemia, quantas pessoas não se corromperam, infelizmente? Pessoas que estavam firmes, pessoas que estavam lá em casa e ficaram, aí deram preguiça, aí entrou o espírito de incredulidade, o espírito de desânimo, aliás, e a pessoa foi ali, não, e tal, tá entendendo? Então é importante que a gente tenha cuidado, a gente precisa ensinar o povo, precisamos como sacerdote ser intermediário ainda hoje. A gente sabe que o único intermediário entre Deus e o homem é Jesus. Mas nós não podemos também deixar de sermos intermediário. Precisamos ser intermediário entre Deus, né, e a sua palavra em relação à vida do homem, ensinando a sua palavra para o homem, fortalecendo através de quê? Do discipulado. Quando Jesus ele veio aqui na terra, em carne, ele pegou 12 discípulos. Então, ele falava com o Pai, trazia a palavra para os discípulos. Ele veio fazer discípulos. É tão tremendo isso aí. Mas olha só, lá em Levítico, o livro de Levítico dá alguns exemplos, né? Os sacerdotes também deveriam se ocupar com outras atividades secundárias, como, por exemplo, o ensino da lei. Qual é? Lá na frente eu vou te falar sobre essa questão. Levítico 10, 8 fala assim: E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinhos, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Olha lá. Então, Moisés trouxe os estatutos. Então, Deus colocou essas leis, os estatutos, por quê? Exatamente para ensinar o povo a andar segundo, o seu princípio, segundo um padrão, que haveria a importância de todo crente ter princípios, caráter, e isso é importante a gente estar trabalhando. Vamos lá. E para que fomos chamados? Nós somos chamados para cumprir o ide e o fazei. Nós somos chamados para cumprir o ide e o fazei. Nós somos chamados, repetindo, para cumprir o ide e o fazei. Fazei o quê? Discípulos, e para darmos muitos frutos,
e anunciar o poder daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. João 15,16. Aí ele diz assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vô-lo conceda. Ele vô-lo conceda. Olha só, que coisa tremenda. Então, o Senhor está dizendo assim, não preste atenção, pessoal. Eu fui que escolhi você. Poxa, se Deus nos escolheu, é porque Ele tem um propósito para nós. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Nós não podemos abandonar aquilo que é o foco de Deus. Qual é o foco principal? Para que Deus nos chamou? Olha o que Moisés fez. Deus trouxe a lei, deu para Moisés. Para quê? Para jogar um jugo, um fardo diante do povo? Não, para trazer disciplina no meio do povo. Para ensinar o povo coisas erradas que eles estavam fazendo, pecando. E ali era necessário que esse povo houvesse esse estatuto para que eles fossem ensinados. E é interessante isso. Agora, todos nós somos um sacerdote de Deus, pois além de cumprir o ID, devemos ensinar também o novo crente a se desviar das mentiras desse mundo, através da palavra. Mateus 28:19, olha só que interessante. Olha que Mateus 28:19, com Jesus, Moisés e Jesus. Moisés é uma simbologia de Cristo. E aí em Mateus 19, Jesus designou o seguinte, ele falou, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí no versículo 20, sabe o que ele diz? Ele não só ir, mas ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você já notou uma coisa interessante? Assim como Moisés, Deus deu os estatutos para ele, para ensinar o povo, Deus falou lá, para que o povo guardasse os seus estatutos, a sua lei, o mesmo Jesus está falando aqui para o seu povo, né, para os seus discípulos, que a partir de agora, eles deveriam ensinar tudo aquilo que Jesus tinha passado para eles. E isso é fazer discípulos. Isso é fazer discípulos. Isso é começar a trabalhar com o povo que está chegando, o novo convertido. Nós devemos ensinar a eles os estatutos, a palavra de Deus. Como é que os novos vão estar aprendendo a respeito da palavra de Deus? Por isso é importante a EMP, é importante o pessoal estar no Tadel, o ensino da palavra. Eu creio que o ensino da palavra dentro da igreja local, o EDD, Instituto Bíblico, né? Estudos, na época, a escola dominical, que a gente falava antigamente. Então as pessoas às vezes não querem ir na EMP ou não quer participar do estudo bíblico. É tão importante, porque naquele momento são os estatutos que nós estamos falando, ensinando as pessoas. Agora, preste atenção uma coisa. Quando Jesus falou que nós devemos fazer discípulos, ele estava também abordando a importância de você ensinar tudo aquilo que ele tem falado. Tudo que Jesus tem falado. Então, no discipulado, nós podemos pegar a palavra de Deus
e abrir a palavra. Quero até dizer para vocês que todo discípulo, ou discípulo de discípulo, discipulador, a importância de você abrir a palavra e mostrar para ele a palavra, o que Jesus está ensinando. Se ele está com um problema na área de sentimento, Jesus está ali, mostra, fala sobre sentimento, né? Está na área, algum problema que está passando espiritual ali, Jesus mostra ali. Se está precisando de fortalecimento, Jesus lá em Efésios está mostrando, fortalecei-vos do Senhor com toda Efésios 6:10, a armadura de Deus. Então, se tem problema no casamento, ele mostra ali a mulher ser submissa ao marido, o marido amar as esposas. Então, tudo isso aí é muito importante, é fundamental para que o discipulador venha ensinar os estatutos e o princípio de Deus. E que naquilo que ele não deve fazer. Se o cara tem, por exemplo, tinha um irmão que tinha 3 mulheres. Então nós tínhamos que ensinar para ele que isso aí não era correto. O correto é o cara ser marido de uma só mulher. E para ele era normal lá no mundão, quando ele não tinha irmão, não. Antes de converter, ele tinha 3 mulheres. Quando chegou na igreja, então a gente falou para ele que não era correto e tal, parará, tá entendendo? E assim a gente vai trabalhando, fazendo discípulo. Agora, qual é o projeto? O projeto é que aquele irmão seja formado de tal maneira que ele venha ensinar a outros a seguirem Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Então, essa é a palavra que eu vou finalizando por aqui, declarando que Deus se torne um verdadeiro líder, cheio da glória de Deus, e um líder fazedor de discípulos. Um homem que vai gerar multidões para Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Se você que está nesse Tadel Online ainda não entregou sua vida para Jesus, ou está afastado, dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar nessa hora, você vai repetir comigo uma oração simples, mas poderosa, que garante para você a salvação, a vida eterna. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou arrependido de todos os pecados que eu cometi, e eu te recebo nessa hora como meu Senhor e meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Amém? Se você fez essa oração, você precisa procurar um líder, comunicar que você tomou essa decisão. Isso vai ser muito importante para a sua vida, viu, querido? Aleluia. Eu quero compartilhar aqui uma palavra rapidamente sobre oferta, dízimos. E você pode, mesmo no Tadel Online, você deve manter a tua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Você pode fazer isso através do Pix da igreja, passando o Pix, ou fazendo uma transferência, já direto mesmo, transferência bancária. Nós temos conta no Bradesco e também na Caixa Econômica. Você pode fazer um depósito ou uma transferência. E o Pix, que é o CNPJ da igreja, que você pode também, através dele, fazer a transferência. Ou, se preferir, dê um jeito de chegar essa sua oferta, seu dízimo aqui na igreja. Mas eu quero falar aqui para você a importância dessa questão de você ofertar na casa de Deus. O apóstolo Paulo, ele em Filipenses, ele estava falando, sobre essa questão da oferta, sobre essa questão da igreja se associar à obra de Deus, naquilo que de respeito a dar e receber, E ele recebeu ofertas da igreja, através de uma pessoa chamada Epafrodito, foi enviada oferta para ele e tudo. Mas ele fala uma coisa aqui, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 17, ele diz assim: olha,
Não que eu procure donativos, né? Não que ele esteja buscando vantagem para ele, né? Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele disse: o que realmente interessa quando você é fiel nos dízimos, nas ofertas, é que isso gera um fruto que aumenta o vosso crédito diante de Deus, porque é Ele que é o dono do ouro e da prata, é Ele que nos sustenta. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando e que serve para nós hoje. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos abençoando, Senhor, cada ofertante, cada dizimista, e declarando, Pai, sobre as suas vidas, Senhor, o fruto que aumente o crédito de cada um, Pai, mediante a sua fidelidade no dízimo, nas ofertas, que o Senhor esteja abençoando teus servos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, amanhã, as nossas células, né, todas funcionando aí, todo vapor, seja que as tuas células sejam presenciais, né? Online só em último caso, só aquelas pessoas mesmo que não podem, mas que seja principalmente presenciais. A grande maioria, 99% das nossas células hoje já estão presenciais, então que assim seja na sua célula também, tá bom, querido? Então não deixe de fazer sua célula. Na sexta-feira nós temos a Noite de Glória às 19h30. Sábado volta ao normal, o horário da nossa EMP, às 19 horas, tá bom? E no domingo, 3 cultos presenciais abençoados para você participar, um dos 3, 8 horas, 16 e 18 horas, tá bom? E o culto online, é claro, às 18 horas também. E nos núcleos também, estamos todos os núcleos com cultos presenciais que você pode participar. Amém? Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo estejam na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua célula, em nome de Jesus. Amém.